Vai, vambora. Vamos? 1, 2, 3 e... Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina de Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Mãe de Jesus. De novo. Mãe de Jesus. Tcharam! Muito bom! Parabéns, viu? Caprichou. Tá afinadinha. Dá tchau pra todo mundo. Agradece aí a companhia. Adiós. Fala bom evangelho pra vocês. Nunca mais vou voltar. Nunca mais vou voltar. Semana que vem você tá aqui de novo. Te conheço. Praguinha. Vai embora. Adeus, povo que eu não conheço. Tchau. Ai, ai, vou contar uma pra vocês, viu? Essa menina é uma figura. É uma figura. A dona Matilde aí pode dizer. Fala o que você deseja. O que você esqueceu? A bexiga? Não vai estourar ela, hein? Pelo amor de Deus. Tá bom, então. É sim, Adriana. Minha filha é a Alice. Alice que tem 10 anos. Então vamos lá. Bora pra nossa prece e vamos dar o start aí depois dessa preparação lindinha. Vamos começar o nosso evangelho. Então convido a todos para que nesse momento possamos fechar os nossos olhos para a nossa oração, que possamos respirar profundamente, trocando as energias do nosso corpo, possamos nos deixar sendo tocados pela harmonia da canção, a serenidade, a paz que ela nos traz, com a nossa mente mais calma, que nós possamos fortalecer a conexão junto com a espiritualidade que está conosco já há um bom tempo. Vamos sentindo a presença dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, de toda a espiritualidade que nos acompanha. Vamos agradecendo a esses mentores que estão conosco há muito tempo, que nos auxiliam em nossa evolução, em nosso progresso, que nos inspiram nas dificuldades, nas oportunidades, que nos acalmam na hora das angústias. Vamos dedicar este momento só para eles. Vamos agradecer também os mentores deste trabalho belo, do Espírita Soul,
a toda a falange espiritual que nos auxilia nos evangelhos de domingo, nas postagens, nas ideias, nos conteúdos. Através dessa ferramenta incrível que nos conecta aonde quer que estejamos, aproveitando a oportunidade que a tecnologia nos oferece nos dias atuais, que faz com que o nosso alcance seja inimaginável. Vamos agradecer também os mentores dos nossos lares, esses amigos que cuidam de nós, de nossa família, neste que é o nosso primeiro ambiente de aprendizado. E junto com esses irmãos, vamos abrindo as portas de nossa casa e permitir a entrada das equipes responsáveis pela limpeza, higienização e proteção espiritual. Vamos dando licença aos índios itaporãs, brogotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, os samaritanos. Todas essas falanges espirituais vão adentrando em nossa casa, realizando uma limpeza, retirando toda e qualquer negatividade de todos os ambientes, passando por sala, cozinha, banheiro, quartos, retirando formas pensamentos, miasmas, higienizando tudo com boas energias, bons fluidos, deixando tudo preparado para mais um evangelho e para mais uma semana. Vamos voltando à porta de nossa casa e vamos nos encontrando com Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, e vamos pedindo para que esses amigos do alto cuidem de nossa casa, que Ricardo designe um soldado ou mais à porta de nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade ao longo de toda essa semana. E assim a gente vê uma redoma ao redor de nosso lar, nos protegendo, nos guardando. E no seu topo vemos hasteado uma bandeira branca e um farol reluzente aceso. E toda a espiritualidade neste momento pode visualizar que em nossas casas está sendo realizado um evangelho no lar. Que todos os irmãos necessitados da palavra, do aprendizado da noite de hoje, possam se fazer presentes junto conosco. Vamos agradecendo as falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e vamos nos ligando com os apóstolos, com os primeiros cristãos, com Paulo, Maria de Magdala, todos os outros discípulos que acompanharam Cristo, que absorveram todo o conhecimento daquele mestre e que colocaram em prática em suas vidas, que possamos tomá-los como exemplos no sentido de vivenciarmos o Evangelho, de compreendermos dentro das nossas limitações aquilo que o Cristo nos trouxe, e que possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível em nossas vidas. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe querida, de Maria de Nazaré, de todo o seu carinho que nos envolve, que nos ampara, que nos acalma nos momentos de angústia, nos momentos de dor, que ela possa absorver as nossas aflições, nos tranquilizar para que possamos, com o pensamento ligado na espiritualidade nesses momentos, absorver os bons fluidos que eles possam nos emanar, as boas ideias para as soluções com os problemas difíceis. E assim vamos sentindo o calor, a luz e a energia do Cristo chegando até nós. Jesus nos abraça calorosamente e vamos sentindo toda a sua amorosidade transbordando e passando por nós. Vamos agradecendo o Cristo por essa oportunidade deste encontro para falarmos do seu Evangelho com toda a compreensão que a doutrina espírita nos traz, entendendo que
não é para agora somente, é para hoje, para o resto da eternidade, as vivências, os aprendizados para o nosso espírito imortal. E agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida, por termos todos esses encontros por tanto tempo, por termos a oportunidade de nos conhecermos, de interagirmos e, acima de tudo, de absorver os conhecimentos que todos os domingos a gente traz. E agradecidos à espiritualidade maior e ao Pai, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que estejam bem, todos estejam bem. Vamos começar aí mais um Evangelho. Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos todos que entraram durante a canção. Sejam bem-vindos todos que entraram durante a nossa prece. Como eu falei, né? Então, estamos num local mais adaptado hoje, não estamos no nosso local de costume, mas não vai deixar de acontecer da mesma forma que a gente sempre traz, né, os nossos evangelhos. Beleza? Então, vamos lá. Verdade, a Muri faz um tempinho que não aparece, né, Muri? Mas a gente está sempre conectado, a gente está sempre ligadinho. E é legal essa sintonia, né, que a gente tem com as pessoas. É aquela sintonia que a gente percebe de amigos que estão distantes, né, de almas afins que a gente, neste caso, não conhece pessoalmente, mas sente as afinidades. E as pessoas que estão aqui é porque a gente tem essa afinidade, né? Elas encontraram aqui as afinidades. Porque Evangelho no Lar, diversos perfis fazem, trabalhos envolvendo estudos espíritas, diversos perfis fazem, mas aqueles que estão aqui é porque se sentem bem aqui, não só comigo, mas com todos os que estão presentes, porque, querendo ou não, a gente faz essa interação que é tão importante para não virar uma palestra, né? Porque não sou só eu transmitindo, todos nós temos coisas para agregarmos uns aos outros. E, claro, podemos sempre aprender juntos. Então, essa oportunidade é abençoada e bendita. Beleza, gente? Pois é, Cíntia, o local não importa, né? Já trouxemos isso dentro de um dos evangelhos inclusive. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa filosofia religiosa de Jesus, e eu vou explicar para vocês do porquê que eu... Não agora, mas eu trago daqui a pouquinho do porquê que eu trouxe o tema dessa forma, né? Por que eu não falei da religião de Jesus? Que seria mais próximo do que o tema proposto lá no livro do Cair Bachutel. Eu fiz uma adaptação com todo respeito, mas tem muito sentido e ela faz mais sentido ainda ao contexto do que a gente vai falar hoje, tá? Então eu vou começar trazendo a mensagem que está lá no livro, a passagem de Jesus, e aí a gente faz a compreensão. Ela está no Evangelho de Mateus e a mensagem ela é curtíssima e bem objetiva. E ela diz o seguinte: todo escriba instruído no reino de Deus, no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que
do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Então vou repetir porque é bem curtinho, mas a gente só vai conseguir compreender mesmo fazendo as interpretações daquilo que Jesus quis trazer. Então vamos lá. Todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Então Mateus capítulo 13, versículo 52. Então vamos lá. Nessa passagem, Jesus fala o quê? Ele fala da responsabilidade daquelas pessoas que têm um conhecimento espiritual. Então ele traz o escriba representando essa pessoa com o conhecimento espiritual e depois faz o paralelo para com o pai de família. E por que ele fala do escriba? Porque para aquelas pessoas para quem Jesus falava, né, ou os escribas ou os fariseus, que eram os detentores da lei, que eram normalmente as pessoas que falavam para as outras as passagens do Velho Testamento, né, a lei, eram as pessoas que detinham conhecimento. Então Jesus comparava essas criaturas que detinham conhecimento, que não necessariamente eram sábios, mas ele deixa bem claro, os escribas que tivessem o conhecimento, né, que fossem instruídos no reino dos céus. Então não era qualquer um escriba que ele estava se referenciando ali. Então ele fala então da responsabilidade dessas pessoas que têm o conhecimento espiritual. Então, no caso, então, o escriba instruído representam essas pessoas que eu disse que tinham o conhecimento das leis divinas. Essas pessoas que têm o conhecimento da lei divina, ela tem uma responsabilidade, ela tem um dever, ela tem um compromisso para consigo e para com os outros de utilizá-las em sua vida, aplicar esses conhecimentos em suas vidas e de também transmitir eles para as outras pessoas. E quando Jesus cita o pai de família, fazendo esse comparativo, ele simboliza aquela pessoa que organiza, aquela pessoa que administra os bens que possui, sejam eles materiais ou espirituais, né? E que compartilha esses bens com um equilíbrio necessário, né? Com um equilíbrio que lhe é útil para aquelas criaturas que estão sob a sua tutela, digamos assim. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. E aí é onde tem a perguntinha que eu joguei para que muitos pudessem responder. Então, vocês se lembram quando na infância de vocês, na adolescência de vocês, um parente, um amigo da família, um avô, uma avó, os próprios pais, deram para vocês um conselho muito importante, que naquele momento não fazia sentido nenhum, que naquele momento talvez vocês não tivessem absorvido a essência que aquele ensinamento trazia, que nem o ensinamento que o tio Ben traz para o Homem-Aranha. Ele só vai entender tempos depois aquela questão da responsabilidade, quando ele já tivesse uma maturidade. E pra gente é a mesma coisa, a gente absorveu determinados ensinamentos, só que ficaram lá porque a gente não tinha esclarecimento, não tinha bagagem de vida. E anos depois a gente foi entender aquele cuidado, aquele conhecimento que aquelas criaturas compartilharam conosco. Esse conhecimento que aquelas criaturas compartilharam conosco são os tesouros velhos a que Jesus se refere, né? Que o Pai cuida, os tesouros velhos. Então eu queria saber de vocês agora, daqui a pouco eu vou ler, né? Se vocês se lembram de algum conselho, de alguma palavra, alguma orientação que alguém trouxe para vocês e que vocês hoje aplicam na vida de vocês, que vocês veem utilidade. Então, bora lá, vamos interagir, comenta aí que daqui a pouco eu volto para fazer a leitura desses comentários. Enquanto isso eu vou trazendo outros exemplos. Então, um outro exemplo que eu posso trazer para a gente é justamente alguma lição que nós tenhamos aprendido hoje, tenhamos aprendido ontem. Alguém pode vir
chegar na gente e pedir um perdão que a gente não esperava, de alguma coisa que ficou no passado e que às vezes a gente até já tivesse esquecido, mas ainda a gente guardava aqui dentro, né? Então é algo que nos toca, algo que nos marca, algo que a gente não vai esquecer. Pode ser também o contato de alguém que venha trazer pra gente uma boa notícia, uma notícia que a gente também não esperava. Então, alguém vem trazer uma informação, ou veio falar, olha, aconteceu tal coisa, olha que bacana, e isso mexeu demais com a nossa vida. Não vale falar que ganhou na loteria, né? Alguém, seu bilhete está premiado, isso vai marcar mesmo. Mas pode ser a gravidez, né? A vinda de um filho, pode ser a conquista de um emprego tão sonhado, ou a conquista de um sonho, né? Várias coisas que marcam a gente. Ou não precisa ser nada dessa grandiosidade, pode ser simplesmente uma palavra amiga. Algum dia que a gente não estava tão legal, alguém tocou no nosso ombro e falou coisas que a gente estava precisando ouvir e que foram meio que o start pra gente, que foram o gatilho para que a gente despertasse para alguma coisa que a gente não estava enxergando antes. A gente às vezes não esquece esses momentos, né? Esses exemplos que eu trouxe são os outros tesouros que Jesus se referiu. Então são os tesouros novos. Então eu citei dos tesouros velhos e esses são os tesouros novos. Então tem muita coisa velha, e eu vou trazer essa coisa velha como bagagem de vida. Então tem muita bagagem de vida que a gente trouxe, que a gente experienciou, que a gente não pode desprezar. Assim como tem muita coisa nova que vai acontecendo que a gente não pode deixar de lado, né? Porque ela pode ser muito rica para o nosso tesouro pessoal. E aí depois eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão para a gente poder entender toda essa essência dessa questão. Mas antes eu vou trazer o porquê desse título, como eu falei, né? Da filosofia religiosa de Jesus. E aí, para a gente poder entender, no cerne disso, o que eu questiono vocês tô meio fora do enquadramento aqui, né? O que eu questiono para vocês qual é a religião que Jesus trouxe pra gente? Qual é a religião que Jesus nos ensinou? Qual que é? O cristianismo? Não, nenhuma. Porque Jesus não nos ensinou nenhuma religião. Jesus não veio aqui nos ensinar nenhuma fé. A fé já existia. Jesus não veio fundar igrejas. Quem fundou igrejas foram os homens. Jesus não ensinou nenhum tipo de dogma para aquelas criaturas que estavam ali. Não ensinou nada para aqueles discípulos, nada para aqueles apóstolos, como olha, vocês precisam adorar alguma coisa para que tal coisas aconteçam. Vocês precisam ostentar determinadas coisas, conhecimentos, para vocês serem dignos de alguma coisa com Deus. Vocês precisam fazer um tipo de adoração para com Deus, para que Ele possa te ouvir e aí você conseguir ter aquilo que você está querendo junto com Ele, ou para que você possa ser ouvido. Não, Ele simplesmente orientou um caminho, que é a prece, né? Só isso, nada disso. Então, a base que Jesus veio trazer aqui pra gente, né? A base que Ele nos ensinou, essa base religiosa, já estava pronta. Jesus não precisava ensinar nada ali. Ele só pegou um material que já estava pronto e aprimorou.
os 10 mandamentos já existia. A ideia do Deus único já existia. Ela não surgiu com Jesus. Então, a conexão que o religar, né? O religar, a religião vem do religar, aquela questão do religar junto com Deus, Jesus só encurtou o caminho, ele só facilitou o caminho, ele só veio mostrar qual era esse melhor caminho para que essa ligação com Deus acontecesse. Por quê? Porque com o passar do tempo, os homens eles foram colocando ingredientes. E as pessoas, ao invés de ficarem mais próximas de Deus, elas foram se afastando de Deus. Então, esse aprimoramento, esse refinamento que Jesus veio trazer, que o povo hebreu, né, os judeus tinham, foi só para esclarecer aquelas criaturas. Ele veio meio que separar, né, o joio do trigo, principalmente quando ele conversava com aqueles que detinham o conhecimento, separando aquelas criaturas, mostrando os valores das leis mosaicas, o que de fato era importante do Velho Testamento e o que era coisa do homem, que precisaria ser descartado. E nem foi descartado, porque hoje nós vemos muitas pessoas ainda vivendo as leis mosaicas, né? Vivendo ainda o olho por olho, dente por dente, querendo fazer a justiça com as próprias mãos, como se elas estivessem há 4.000 anos atrás. Para a gente ver como a evolução para muitos espíritos ainda ela é dentro do tempo delas, né? Ela acontece de forma amorosa, porque aquelas questões ainda alimentam as suas almas, por mais que tragam dores. E é interessante a gente fazer uma análise da psique do espírito, né, nessa questão, porque elas ficam revivendo muitas coisas até ter um despertar de que elas não têm mais necessidade dessa questão. E todos os espíritos passam por esse processo, por este caminho. Então Jesus ele foi testado pelos fariseus, pelos saduceus e pelos escribas também, inúmeras vezes. Só que eles utilizavam os temas que eles propunham junto com Jesus, vinham do Velho Testamento. E Jesus, em todas essas oportunidades, acabava mostrando e colocando para que eles refletissem o que de fato daquilo era um propósito divino, o que de fato daquilo Deus gostaria de ver naquelas criaturas, o que de fato aquilo as elevassem até Deus. Isso que Jesus fazia era exatamente mostrar para aquelas criaturas que elas deviam separar os tesouros novos e os tesouros velhos. Qual parte dos tesouros velhos elas deveriam utilizar e qual parte era produtiva e qual parte elas deveriam manter. Tá dando para entender? Vou ler aqui os tesouros que vocês comentaram. Mandar um abraço pro Washington e pra Neuza que precisaram sair. Aí o Geraldo comentou aqui. Os trabalhadores da última hora, né, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Isso mesmo. Aí o Serginho comentou também. Não lembro muito, mas meus avós nos anos 70 e 80 eram muito fechados. Mas aprendi a respeitar, estudar, a ir na igreja. Então, apesar de você não lembrar, ô Serginho, pode ter certeza que alguma coisa produtiva você tirou dessa vivência. Tenho certeza que alguma coisa você não esqueceu. Tanto que você não esquece, né, desses aprendizados do respeitar, do estudar, do ir na igreja. Alguma coisa você extraiu de lá. Aí a Anali comentou aqui. O amor, a Fernanda Coach, o bem,
religião é o amor, o próprio Serginho comentou depois, o Geraldo também comentou o amor, a Rosana o amor, eita, coisa boa. A Leila, Jesus não era religioso, ela disse aqui. E a Tice, a caridade e o amor ao próximo, não religião necessariamente. A Cíntia comentou: a religião de Jesus era amor e perdão. E a Maria Lúcia, nossa amiga, comentou aqui: pelo olhar. Cadê? Ela entrou aqui, tô vendo coisa já. Não é do Espírito, tá? O Geraldo complementou aqui: eu não vim destruir a lei, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E às vezes creio que Jesus tenha trazido uma interpretação das Escrituras a partir do coração. Boa visão, viu, Zezé? Legal esse pensamento. Boa noite para a Patrícia que está lá no YouTube, a Natália Assunção, e ela falou amor e caridade, Natália. E aí a Cíntia: os tesouros dos nossos antepassados ficaram guardados aqui no baú do coração. Olha que lindo, muito bonito, Cíntia. Legal. E é isso, então a gente guarda essas coisas com muito carinho, com muito amor, e a gente não esquece. A gente não esquece porque aquilo marca a gente. Então, Jesus não veio ensinar sobre religião, porque ela já existia então no coração do povo hebreu. Então Jesus veio ensinar o quê? A viver a religiosidade, a como viver com uma religião. E ele não fala qual é a religião, porque ele não veio ensinar a religião. Como se ligar a um Deus, né? Se ligar a um Deus ou a deuses, sei lá como que a criatura pode se conectar. No caso, Jesus, ele vivencia a questão de um Deus único. Ele deixa bem claro como que as pessoas têm que viver para com esse Deus e para com as outras pessoas. É isso. Então ele não fala que você tem que seguir a religião A, B ou C, qual é a religião certa, A, B ou C, qual delas vai levar a Deus. Porque na verdade, gente, todas as religiões objetivam levar as criaturas até Deus. Todas. Não tem nenhuma que não eleve a criatura espiritualmente. Cada uma tem o seu caminho, cada uma tem um propósito diferente. Mas no final das contas, é um único objetivo para todas elas. E a gente percebe isso, quem vivenciou em outras religiões, percebe isso claramente quando, por exemplo, vê coisas que acontecem no Espiritismo, que acontecem na Igreja Evangélica, que acontecem dentro do catolicismo, e que a única coisa que muda é a nomenclatura. É exatamente a mesma coisa, só que com nomes diferentes. E claro, o que a gente vê de diferente na doutrina espírita é que existem explicações para determinadas coisas que não existem em outras religiões, ou que as respostas elas são superficiais, ou que elas não completam o nosso coração. Basicamente essa diferença. O objetivo no fim de todos é o mesmo. E a religiosidade que Jesus traz, né, a questão de religar a Deus, ela tem um propósito muito bonito. Vários, ligados ao progresso. Jesus deixa muito claro que a alma ela é evolutiva. Ela não fica estagnada, né? Ela não retrocede. Ela por vezes até pode estagnar, mas ela não retrocede, né? Então eu não vou, como o Rafael hoje, encarnar amanhã como um cachorro. Ou eu não vou, como o Rafael hoje, encarnar com expiações as quais eu já superei. A não ser que eu peça como missão de vida esse propósito com um objetivo de instrução de alguém, com o objetivo de ajudar alguém, considerando que eu já tenho isso muito claro no meu coração. Então Jesus traz essa questão progressiva da religiosidade.
ela tende a evoluir a criatura e não fazer dela uma pessoa melhor, ou melhor, uma pessoa pior. Então, as religiões que não promovem essa evolução, esse progresso, que ficam presas, né, fincando as suas raízes ali nos hábitos antigos e ficam ali travadas por muito, muito tempo, impede a evolução não só das ideias daquela religião, mas também daquelas criaturas, daqueles fiéis que a seguem. Então, olha a responsabilidade do homem ao desenvolver, ao criar uma religião, o quanto ela é importante e tem uma responsabilidade para com as pessoas que a seguem. Então, Jesus ensina que essa religiosidade que cada um de nós tem, e todos nós temos, não consiste só nas ideias e nos fatos que nós presenciamos todos os dias. Ela também está ligada àquilo que nós adquirimos no passado, aquelas bases que a gente adquiriu no passado, aquilo que vocês comentaram, dos tesouros velhos de vocês. Então, tudo para a gente acaba sendo muito enriquecedor. Então, eu tenho certeza que muitos que estão aqui nem são espíritas de berço, né? Aprenderam coisas, como eu disse, na igreja, aprenderam coisas no catecismo, que às vezes marcaram vocês religiosamente falando, marcaram a vida de vocês, e eu digo positivamente. E vocês carregam determinados hábitos até os dias de hoje. Eu tenho certeza disso. Vocês podem até comentar quais são esses hábitos que vocês têm. Ou que vocês conhecem alguém que tenha, né? Esses são os nossos tesouros velhos que nós guardamos e que a gente utiliza ainda nos dias de hoje, porque são coisas que valeram muito a pena pra gente e coisas que a gente vai ensinar alguém se tiver a oportunidade. Jesus, no Evangelho de João, ele diz o seguinte: muitas coisas tenho para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Porém, quando vier o Espírito de verdade, da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito e vos anunciará as coisas que estão para vir. Está lá no capítulo 16, nos versículos 12 e 13. Então, o próprio Cristo já dizia, já trouxe a informação de que nem ele carregava todas as informações, de que nem ele trazia todas as verdades. E a gente hoje entende isso porque aquelas criaturas daquela época não tinham condição de entender determinadas coisas. Era como se Jesus virasse para eles e falasse assim: pessoal, é o seguinte, eu vou falar para vocês que hoje vocês vivem sob a luz de velas, mas olha, lá no futuro vai ter um negócio chamado lâmpada. Alguém entendeu alguma coisa? Não fazia nem parte da ciência daquelas pessoas. Então é disso que Jesus está falando. Só que ele não está falando só desta ciência específica. Ele está falando de coisas do mundo espiritual, da vida espiritual, que em outro momento da história poderia ser revelado para aquelas criaturas e anunciado para que a humanidade pudesse seguir o seu caminho de evolução. E ele, se a gente for pegar só essa questão que Jesus traz, ela é muito nítida se a gente olhar a história, né? A história da religião monoteísta. Porque primeiro a ideia do Deus único nasceu ali junto a Abraão. Depois Moisés trouxe o Decálogo. Então nasceu um conceito e depois teve uma continuação através de Moisés. E aí depois vem Jesus e dá uma outra continuação através daquilo que Moisés já havia trazido. Então a gente tem lá Abraão, nós temos aquilo que dentro do Espiritismo nós chamamos de primeira revelação com Moisés, e nós temos aquilo que dentro do Espiritismo nós chamamos de segunda revelação, que é Jesus. Todas as filosofias religiosas, desde Abraão até Jesus, têm o mesmo princípio, né? Essa questão do Deus único. E aí a gente vai percebendo que de Abraão até Moisés foram mantidos alguns tesouros.
Foram mantidos outros tesouros, eu não vou entrar no mérito, né, de ser bom ou ruim, foram mantidos outros tesouros, de Moisés até Jesus. Jesus trouxe outros tesouros para que fossem desvendados. E a gente percebe que todos os tesouros que Jesus trouxe foram muito valiosos, porque eles perduraram ao longo do tempo. Isso é muito interessante da gente fazer análise. E aí a gente vê que o problema não está no conceito, o problema está na religião do homem. Ele acaba limitando a concepção de fé de cada uma das criaturas. Então, eu professo um tipo de fé, o outro professa um outro tipo de fé, só que a minha fé, ela é limitante para você que me segue. A outra fé, ela é mais libertadora. E aí, quando a fé é libertadora, ela atinge o ponto da fé raciocinada em algum momento. E quando atinge o ponto da fé raciocinada, o crivo da razão, ele deixa mais claro, né? Não existe mais tanta obscuridade, tem muito mais perguntas e as respostas são mais respondidas e elas podem aumentar ainda e com mais respostas. Já na crença limitante eu não posso nem fazer a pergunta. E a gente percebe, né, essas crenças limitantes quando a gente fala do fariseu, quando a gente fala do padre, do papa, do pastor, até de algumas linhas dentro do movimento espírita brasileiro. Tem algumas linhas que elas são limitadíssimas. E é muito triste isso, porque não deixa a pessoa, por raciocínio próprio, a discernir se aquilo que está escrito pode ser uma mensagem mediúnica lógica ou uma mensagem mediúnica com uma possibilidade de fraude. Ela limita a ponto das criaturas perderem esse discernimento, porque elas seguem o que determinadas instituições falam. Então, eu só posso ler livros de uma determinada editora porque ela é fiel e as outras não são. Os espíritos só falam para aquelas criaturas. Isso é muito sério dentro do movimento espírita. Então, quanto mais liberdade de conhecimento a gente tem, mais a gente vai vendo e vai se afastando assim de determinadas linhas do movimento espírita brasileiro, o que não é espiritismo necessariamente. O espiritismo está lá nas obras de Kardec, nos primeiros escritos dos primeiros espíritas. Lá a gente vai pegar toda a base que faz a gente conseguir ter esse discernimento posteriormente. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, senão a gente vai longe, que eu gosto de falar disso. Então, por isso que de tempos em tempos, né, esse espírito da verdade acaba surgindo para ajudar nesse progresso. E esse espírito da verdade, ele se manifesta através das mais diferentes ordens. Pode se manifestar através do espiritismo, através de Kardec, ele pode se manifestar através de Chico Xavier, trazendo as maravilhas da mediunidade. Ele pode se manifestar através de qualquer outra criatura que promova o bem. Ele pode se manifestar através do padre Júlio Lancelotti, por exemplo. Enfim, tantas outras criaturas que fazem e promovem o bem, o espírito vai lá e se manifesta para mostrar para aquelas pessoas, a fazer com que elas se lembrem do que Jesus de fato queria trazer para a gente. Então, a religiosidade, ela acaba sendo progressiva. A gente pega os velhos conhecimentos, a gente junta com os novos, e aí conforme a gente vai se esforçando, que a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais maturidade e mais sabedoria, a gente vai se preparando para receber, e isso acontece com todos, né? E é tão bonito porque a gente vê que isso acontece dentro do tempo de cada um. Por isso que a gente tem, dentro do movimento espírita, tantas pessoas com um pensamento diferente. Por quê? Cada um dentro do seu tempo de evolução, daquele conhecimento que ela absorve, como ela aplica na sua vida,
Quantos espíritas têm medo de espírito? Quantos espíritas têm medo de morrer? Quantos espíritas não conseguem aplicar o perdão? Quantos espíritas não conseguem acabam limitando as pessoas para falar, olha, você não pode se comunicar com o espírito fora da casa espírita. Eu vou fazer um vídeo sobre isso que é bastante interessante. Então, assim, tem muita coisa que a gente aprende dentro do espiritismo que não é aplicado dentro do movimento espírita. E isso são crenças limitantes. Então, a religião dos homens acaba limitando apenas na Terra. E a religiosidade, ela é muito mais abrangente. Ela é muito mais profunda. Ela pode ligar as criaturas através do tempo, através do espaço, se estendendo através dos mundos planetários, todo o universo, né? É muito acima do que a gente hoje consegue ver, do que a gente consegue tocar. E quanto mais inteligente, quanto mais essa maturidade espiritual vem, mais esses espíritos conseguem viver entre si em harmonia, se amando, progredindo juntos, estudando juntos. E quando a gente vê grupos e pessoas fazendo isso, é muito lindo, porque a gente vê que conseguiram enxergar essa luz da religiosidade e como elas aplicam a religião na sua vida. Então, cada um de nós, como eu falei, tem um grau de evolução. E esse grau de evolução, ele é compatível à vontade de cada um de nós, à vontade de progredir, ao desejo de estudar. E ninguém consegue assimilar os conhecimentos superiores à sua inteligência e ao seu grau de cultura moral e intelectual. E isso é muito legal, que eu estou lendo o livro das Irmãs Fox, e a Lia Fox, que é quem escreveu, quem dita o livro, né? Não é uma biografia, ela dita histórias das irmãs. Ela cita exatamente isso num ponto e eu achei tão lindo, vou até trazer depois para fazer um vídeo à parte sobre essa questão. Ela fala assim, olha, a gente já foi em vários lugares e várias pessoas já viram a gente falar, né? E aí eu percebo que quem mais está propício a ouvir a gente é quem tem o maior conhecimento. Porque muita gente acaba falando, nossa, mas o espiritismo parece ser uma religião, né? É uma filosofia mais elitista. Só que quando a gente para pensar, e aí entra o que a Lia fala, e a gente faz uma comparação com o Kardec também, quem está propício para receber as informações que os espíritos trazem com Kardec são os estudiosos, são os cientistas, não é o operário que sequer vai conseguir pensar naquelas questões mais filosóficas da vida. E a mesma coisa a Lia comentava lá atrás. Ela falava justamente isso. Então, quando a gente chega na cidade, quem procura a gente, quem quer estudar os fenômenos materiais, os fenômenos físicos que aconteciam, eram justamente aquelas pessoas que detinham um maior conhecimento, eram estudiosos, eram professores, eram cientistas, porque as pessoas comuns do dia a dia, elas não tinham esse interesse, não tinha por que elas buscarem esse tipo de conhecimento, não tinham esse despertar naquele momento. E é muito interessante, é por isso que a gente vê esse elitismo que algumas pessoas chamam dentro do espiritismo, né? Por isso que a questão social do espiritismo, ela é tão importante para justamente fazer tocar o coração dessas pessoas e o despertar delas para as questões espirituais. Então, aí faz com que essas criaturas de fato estejam mais preparadas para compreender. Então, a lição que fica é que é importante nós vivenciarmos esses hábitos antigos que resgatam esses ensinamentos nossos de amor, como, por exemplo, fazer uma refeição junto com todos os familiares à mesa, aquele hábito de abençoar as pessoas, vai com Deus, fica com Deus, de pedir a bênção para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó.
se a gente for pensar no significado profundo dessa bênção, ela é muito forte, né? Estou evocando uma proteção para aquela criatura. Se perdeu. Oferecer uma saudação para as pessoas, sincera, né? Não é um simples, bom dia, bom dia. Não, é olhar no olho, dar um bom dia sincero, um obrigado sincero. As pessoas sentem isso. E elas sentem na alma, não é sentem... Porque eu posso escrever uma mensagem de boa noite para alguém, de bom descanso, e ela sentir que eu estou falando daquilo de coração e absorver de coração aquilo também. Então a gente consegue trazer esses tesouros para a nossa vida. Pensar mais antes de agir. Isso, como eu falei, né? É sabedoria, uma maturidade espiritual. Então a gente não pode esquecer de aproveitar aquilo que é novo também e que pode ser útil. Hoje a gente tem as tecnologias que fazem parte desse nosso mundo, inevitavelmente, tudo muito tecnológico. Como que a gente não pode aproveitar isso para que isso seja proveitoso, para que isso faça bem para nós mesmos e não um estorvo? Como cada um de vocês usa a tecnologia? Isso é muito interessante, porque eu posso aproveitar para fazer um evangelho coletivo, um estudo coletivo, eu posso ver alguém que está passando uma necessidade e promover uma vaquinha online para ajudar aquela criatura. Olha a gama de pessoas que eu posso atingir. Mas eu posso também pegar a tela do celular e desperdiçar todo o meu tempo útil só deslizando para cima e não aproveitar nada do que eu poderia estar fazendo para mim e para outras pessoas. O tempo, ele é precioso. Então, a filosofia de Jesus, ela nos convida a sermos mais sábios, assim como o pai de família que aprende com o passado e utiliza com responsabilidade a distribuição para construir um futuro melhor com os tesouros antigos e os novos com aqueles que ele vai repartir. Se cada um de nós conseguirmos equilibrar essas questões novas e velhas em nossas vidas, esse nosso tesouro ele vai ser infinito, porque a gente vai ter muita coisa para aproveitar. E a humanidade, pode ter certeza, vai ser muito mais rica em amor e em sabedoria, porque nós vamos compartilhar essas experiências, essas vivências que são ricas para nós e podem ser ricas para as outras pessoas também. Então, a gente só tem que tomar cuidado para a gente não repetir alguns erros do passado, né? Os tesouros ruins, dar conselhos ruins, criar dogmas ruins, fazer piadas ruins, como a piada do tio do pavê. Mas falando sério, como dica, eu sugiro que vocês coloquem em prática esses ensinamentos antigos, e é muito fácil da gente fazer isso, caso a gente não faça ainda hoje. É só pegar um pedaço de papel, né? Anota, pô, acontecia isso, eu acho isso importante fazer. Anota, põe no papel. Põe no papel também práticas novas que vocês já conseguem fazer, não projetos futuros, não, coisas que vocês já fazem que são importantíssimos. Essa lição é valiosa para eu ensinar para alguém. Coloca na geladeira, coloca na tela do notebook, coloca no celular, em um local onde você consiga ver, para que aquilo se torne um hábito. E aí vocês conseguirão vivenciar esses tesouros velhos e novos todos os dias da vida de vocês. Lembrando que esses tesouros novos, eles são recicláveis. E os tesouros velhos também, a partir do momento em que a gente pode lembrar de coisas, de algum ensinamento que alguém nos trouxe que não tinha valor nenhum naquele momento, nenhum, e que algum start da nossa vida, em algum momento a gente vira e fala, caramba, não é que aquela pessoa falava para mim tinha sentido? E ela vira um tesouro que estava guardado ali no seu baú, mas que não tinha um determinado valor, e a partir daquele momento se passa a ser bastante rico. Então, vale muito a gente prestar atenção. Sabe o que é isso? Religião progressiva. É a gente estar sempre aberto para o novo. Porque se a gente fica fechado numa caixinha,
a gente não evolui. Beleza? Vou ler aqui os comentários de vocês, que são muitos. A Leila comentou aqui: o objetivo é a iluminação dos seres. E a Márcia: o que os nossos pais nos mostraram de religião, mesmo meio que imposto, foi a semente plantada. É legal, hein? Bela observação. Para que hoje sejamos o que somos, seres que estão buscando evolução. E eu tive uma base bem amorosa. Aí, ó, como esquecer isso? A Cíntia comentou aqui: acreditas que este assunto foi tema de conversação com meu pai hoje de manhã? Eu espírita há 22 anos e o pai segue católico. Hoje ele não me julga mais. Expandiu a consciência. Ou seja, ele se permitiu progredir, né? Se a gente for pensar dentro, a gente tá falando do espiritismo, né? Mas dentro do catolicismo, o quanto já não evoluiu também. Apesar de ainda existirem algumas igrejas, alguns pensamentos retrógrados, a gente vê que muitas coisas evoluíram. Eu vi uma matéria do Papa essa semana falando que eles estavam pensando em eu não sei a palavra certa, né? Mas trazer para a ordem dos padres homoafetivos. Então, olha que visão completamente nova, né? Que não teria nada de demais, tendo em vista que provavelmente já existam padres homoafetivos e eles estejam, como a gente costuma dizer, né, dentro do armário lá. E que não tem nenhum problema. Qual que seria o problema disso, né? O preconceito está nas pessoas mesmo. E também, é claro, está em tudo aquilo que foi ensinado por centenas de anos. Então, é claro que para essa novidade ser introduzida, muitas barreiras precisarão ser quebradas. Mas alguma coisa, de alguma forma, precisa começar, né? Aí a Maria Lúcia falou: sim, sou católica de berço, sou espírita há 18 anos. Muitas coisas que não entendia hoje ficaram muito claras. E a Mari? A Muri, perdão. Muri comentou: eu continuo ouvindo as músicas do padre Marcelo Rossi porque a minha avó gostava e ainda gosta. Mas quando eu era pequena ela me fazia ficar assistindo. Agora eu gosto. É um hábito antigo que continuo. E o padre Marcelo é minha trilha sonora para arrumar a casa. E isso é maravilhoso, porque além das letras terem ensinamentos, as melodias elas são mais sublimadas. E hoje eu não trouxe uma música também católica, a música do Padre Zezinho, porque a música sublimada, ela não tem religião. Ela pode ser um louvor, ela pode ser uma canção da Igreja Católica, uma canção espírita, ela tocando na alma e fazendo com que nós nos sentamos mais leves, mais próximos de Deus, nos religue. Não tem religião que faça isso. Então é lindo. E a gente não tem que ficar preso a essas questões, né? A Nath: meus avós sempre foram espíritas e eu cresci escutando falarem muito sobre o plano espiritual e sobre o amor de Jesus. Respeitar os mais velhos foi o que eu mais escutei deles. E a gente vai percebendo isso só quando vai ficando mais velho, né, Nath? Quando a gente vai atingindo uma certa idade, quando as pessoas olham pra gente na rua e já chamam a gente de tio, as coisas começam a fazer um outro sentido. A Cíntia: sim, sou católica de berço e atuante até os meus 28 anos. Uma vez por mês vou à missa ouvir o pai cantar na liturgia. Olha que legal. Sinto saudades desses momentos dos cantos, mas me encontrei na doutrina espírita. E nada impede você de poder ir à igreja para se sentir melhor em determinados momentos, né? Para ouvir as canções, para ver outras pessoas também se elevando. O Antigo Testamento, segundo a Zezé, era uma constituição para aqueles povos. Sim, já falamos várias vezes sobre as leis de Moisés, que eram exatamente para aquele povo específico. O Geraldo comentou: o momento espírita sai sua de simplesmente humilde. Eu não entendi, Geraldo. Depois me explica aí, meu amigo.
É assim, é verdade, Rafa. Triste isso. Enquanto estive presidente de casa espírita, da casa espírita, não pude abrir o leque para a aquisição de certas obras literárias, exatamente como você falou. Infelizmente temos esse problema no Brasil. E ó, você vê a Cíntia, ela saiu de uma católica de berço atuante até os 28 anos para presidente de casa espírita. Isso que é virada de chave. Muito bom. Ah, agora ele escreveu: o movimento espírita sai de sua base, simplesmente da humildade. A base, né, da humildade do espiritismo através de Chico Xavier e de professor Eurípides Barçanufo e de diversos outros exemplos, né? Eles acaba sendo esquecido isso. Amor, nossa, é verdade, eu morria de medo de ver espírito, agora não tenho mais tanto medo, só um pouquinho, né, Muri? Só um pouquinho. A gente vai estudando e vai superando esses medos, e é por isso que o estudo ele é importante, para justamente quebrar essa barreira. Aí eu vou fazer esse vídeo sobre mediunidade em casa. Tá no gatilho, tá nas anotações do celular, eu só preciso transformar ele num roteiro já para rodar ele. Pessoal, estou amando, mas vou ter que sair por conta da filha que tá chorando. Vai lá, Deli, depois você acompanha a gente aqui pela gravação que fica no YouTube e no próprio Instagram. A Rosana: tenho base católica e era uma obrigação ir à missa aos sábados e à noite. Isso fazia a gente meio que ter raiva, porque nem sempre a gente queria ir. Hoje não vejo muito sentido nesse ritual. E tem um outro ritual também, já que você tocou nesse, que é o ritual de ir à casa espírita. O ritual de ir à casa espírita, que é parecido ao ritual da obrigação de ir à missa. Faz 6 meses que eu não vou a nenhuma casa espírita. Eu há muito tempo já não tenho essa necessidade. Eu sinto falta das pessoas, sinto falta da questão da relação social, né? Isso me faz falta dentro da casa espírita. Mas tem outras coisas que não me fazem mais falta, como por exemplo a própria ligação, né, junto à espiritualidade. Isso eu não sinto essa falta. É claro que dentro da casa espírita eu vou ter uma diferente da que eu tenho na minha vida, aonde quer que eu esteja, e que também é muito importante. Mas quando a gente transforma a casa espírita como a obrigação da missa, como um local, hoje é dia de ir para o centro, eu tenho que ir para o centro, eu tenho que ir para o centro. Mas se você está bem consigo mesmo, se sua ligação com a espiritualidade está em dia, você não precisa ter esse martírio, porque você pode fazer essa ligação na sua casa, né? Essa conexão, esse estudo, ele pode acontecer de diversas outras formas. Então não trate isso também como uma forma sofrida, como uma necessidade, porque senão vira uma bengala e a gente não aproveita o que devia ser de fato proveitoso, tá? É uma percepção minha. Aí a Fernanda comentou aqui: eu vi no jornal ontem para eles poderem ir para o seminário. É a matéria que eu falei, né? Dos padres. É muito legal isso. Na minha cidade já tem um padre homoafetivo, uns amores. Sem sombra de dúvida, tenho certeza, Cíntia. Aí a Rosana falando do Papa Francisco, né? Que é um espírito evoluído, com certeza também está colocando mulher à frente de alguns setores da Igreja Católica, que é fundamental. Já passou da hora também disso acontecer, né? Elas têm um papel relevante dentro da Igreja Católica há séculos. Elas só não foram colocadas no pedestal que elas de fato merecem. Chico Xavier era católico, né? Dr. Bezerra e Eurípides também eram católicos de berço. Aí o Lucas: ô Lucas, meu irmão, tudo bem? Às vezes tenho crises existenciais, sim, também sinto medo da morte, mas é uma questão de conhecimento, de estudo e de ligação com a espiritualidade. Porque quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente entende o que é a morte, por exemplo, mais a gente vai transformar ela numa amiga, como diz a história em Harry Potter, né? A gente vai transformar mais a morte como uma amiga, abraçá-la como uma amiga quando chegar a hora, nas relíquias da morte, do que ter o medo dela. A gente pode ter medo do nosso desencarne, de como ele vai acontecer. Isso a gente pode ter um medo natural, porque nenhum de nós quer sofrer. Mas o desenlace, ele
é algo muito natural. E ele vai ser sofrido, o desenlace vai ser sofrido se nós nos mantivermos presos à matéria. Se nós tivermos sentimentos de arrependimento, de coisas que poderíamos ter feito e não fizemos, tudo isso que nos prende à matéria, às coisas, às pessoas, vai ser sim um sofrimento no desenlace. Estudando obras espíritas, a gente vê muito desses relatos. Então, por isso que quanto mais espiritualizados nós somos, mais fácil vai ficar esse momento de preso à matéria. Vamos lembrar lá no Ghost, dá pra usar como referência. Lá no filme do Ghost, enquanto o cara não se libertou daquilo que o prendia a matéria, que era o bem-estar da sua amada, ele não foi para a luz. É mais ou menos nesse sentido, alegoricamente falando, né? Então, mas se eu já desencarno crente que aquela pessoa vai seguir a vida dela e que ela vai ficar bem, eu no outro plano vou, através das preces, através de eu mesmo como um compromisso de ser um espírito que vai ajudar ela naquela encarnação, porque existem vários casos desses, né? O espírito desencarna e ele tem uma pureza espiritual de possibilidade de estar ali com os seus entes, de ser um guia, um mentor, não que ele vai substituir o mentor daquela pessoa, mas ele vai ser mais um espírito no grupo de espíritos amigos que vão ajudá-la. Então é muito lindo ver isso. Quanto mais desprendido o espírito, mais linda é a sua história. Isso é bacana. Isso só vai acontecer através de estudarmos. Aí a Cíntia falando, faço das tuas as minhas palavras. A Paty comentou aqui, minha mãe e 2 irmãos foram curados no espiritismo. Olha que vivência linda. Então conheço e admiro a doutrina desde os 12 anos. Estou com 60, mas não estou frequentando o centro. Leio em casa e converso com Deus. E se isso te faz plena e satisfeita e te faz se sentir bem, é isso, Paty. A Rosana, também faz tempo que não vou à casa espírita. Procuro viver o evangelho no meu dia a dia o máximo que eu consigo. E a enquete? Não vi o resultado final. Ah, a enquete, Zezé. Vou trazer. O medo da morte reside na falta de estudo. A Zezé trouxe. Tá, vamos trazer aqui. Deixa eu puxar. Pera lá, calma que eu vou trazer. Aqui. Eu tô me cortando. Vou ficar cortado aqui. Deixa eu ver se consigo arrumar. Não vou. Vou ficar com a cabeça cortada. Faz mal. Tá aqui no Instagram. Já vou trazer aqui no YouTube para quem estiver assistindo também. Aqui, enquete. Pronto. Para você, Jesus era mais filósofo ou era mais religioso? E aí a maioria das pessoas comentando aqui, né? Jesus era mais filósofo para a maioria das pessoas e mais religioso para 18% dos comentários. Essa foi uma das enquetes. A outra enquete que a Zezé está se referindo é a do cemitério, né? Do vídeo do cemitério que eu trouxe. Da véia que falou que o primeiro a sair do cemitério morreria, né? Você ficaria no cemitério ou você sairia do cemitério? O cemitério lotado, cheio de gente. Acho que a enquete já deve ter inspirado lá nos stories. Se tiver, dá um pulo lá e comenta. Mas voltando para essa aqui, essa é uma questão muito pessoal, tá, gente? De Jesus ser mais filósofo ou de ser mais religioso. A minha opinião também é de que ele era mais filósofo do que mais religioso. Mas ele conseguia juntar as duas coisas de uma forma que ficasse bastante confuso. E por isso que muita gente também acha que ele é muito mais religioso. Por que ele é mais filósofo dentro da minha concepção? Porque ele veio trazer ideias. Ele veio trazer reflexões, como todo bom filósofo faz, né? Ele era um profeta também. Então, a religião dentro dele, a religião era um elemento dentro da filosofia que ele vinha trazer e aplicar para cada uma das pessoas. Então, bem interessante a gente fazer essas análises e esses pensamentos. E é isso.
espero que vocês tenham gostado do evangelho de hoje e que tenha sido bastante proveitoso para todos vocês. Vamos fazer as nossas vibrações e o nosso encerramento, que hoje a gente já tardou bastante. Sim, Platão, um grande filósofo, é citado no Livro dos Espíritos, e um dos espíritos que auxiliaram, né, na construção ali da codificação. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, vamos sentir todo o carinho, toda a amorosidade que a espiritualidade está derramando em nós na noite de hoje, com esses ensinamentos maravilhosos que nos tocam a alma. Vamos sentindo essa energia circulando pelo nosso corpo e vamos deixando ela fluir através da palma das nossas mãos, através do topo das nossas cabeças. Ela vai saindo de nós e vai sendo direcionada nas mãos da espiritualidade que está nos assistindo na noite de hoje. Esses irmãos vão absorvendo todo esse carinho, todo esse amor, todo esse sentimento fraternal que cada um aqui hoje tem para oferecer. E essas boas vibrações vão sendo direcionadas pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles povos que vivem a guerra, que sofrem através dos desastres naturais, que passam a fome, passam pela miséria. Vamos vibrando pelo Brasil, por todo o povo brasileiro, pelas suas capitais, pelos dirigentes da nossa nação e principalmente por aqueles que sofrem nas ruas, que sofrem por conta dos vícios, que sofrem por conta das torturas espirituais. Vamos vibrando pelas crianças nos orfanatos, os idosos nas casas de repouso. Vamos vibrando pelas pessoas que vivenciam toda e qualquer violência doméstica. Vibremos pelos encarcerados nas prisões, pelas pessoas acamadas em suas casas, os seus cuidadores. E vamos vibrando pelos hospitais, pelos profissionais da saúde e pelos leitos de UTI. Vamos vibrando neste momento todo esse carinho, todo esse amor sendo derramado por cada uma das pessoas que tiveram seus nomes colocados para vibração no dia de hoje. Que a espiritualidade possa dedicar a sua atenção, do seu tempo, para auxiliar essas criaturas nas suas necessidades. Que todo esse amor, que todo este carinho que despendemos possam acalmar seus corações, auxiliar em suas enfermidades, sejam elas emocionais, espirituais, físicas, que todas elas possam receber de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento.
Vamos também nesse momento visualizando uma dessas pessoas ou a nós mesmos, recebendo uma chuva dessas bênçãos, derramando sobre essas criaturas todo o carinho e bênçãos que o Pai tem por nós. De forma especial, vamos visualizando por alguns segundos. E vamos agradecendo a toda a espiritualidade. Vamos agradecendo as equipes do Dr. Bezerra de Menezes e do professor Eurípides Barçanufo. Vamos pedindo que as águas que foram colocadas para serem fluidificadas possam, nesse momento, receber os fluidos necessários. Vamos pedindo também que durante o nosso repouso, que durante o nosso sono, hoje e durante toda essa semana, as equipes espirituais possam tratar de nós, nos auxiliar, nos inspirar através do sono, que estejamos abertos para esses ensinamentos, que venham a ser úteis para a gente durante o nosso estado de vigília. E vamos direcionando essas vibrações ainda para que a espiritualidade leve aonde for necessário. Vamos agradecendo ao Pai por este encontro maravilhoso. Vamos pedindo que cuide de nós, que nós possamos representar Deus aonde quer que estejamos ao longo de toda essa semana, através das nossas palavras, através dos nossos exemplos, através dos nossos pensamentos, que a nossa volta possa se formar uma proteção divina, impedindo todo e qualquer mal de chegar e de investir contra nós. E nós vamos encerrar o Evangelho de hoje com a prece das fraternidades, dizendo: nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus, que assim seja. Espero que todos estejam bem, que tenham uma noite maravilhosa e que possamos, durante essa semana, voltarmos firmes e fortes no próximo domingo para mais um Evangelho. Obrigado por acompanhar até esse tardar da hora. Bom descanso para todos vocês e nos veremos no próximo domingo. Beijo no coração de todos. Eu tô fazendo uns quiz legais lá nos nossos stories. Vamos ver se vocês me conhecem. Bons testes para quem acompanha a gente todos os domingos. Ali tem pergunta que tá fácil de responder. Todo dia vai ter uma. Beijo, gente. Fiquem com Deus.